Olá, sejam muito bem-vindos. O grupo é formado por mim, Lívia, pela Isabelle, a Juliana, a Rebeca Andrade e a Sara. E hoje falaremos sobre a vida das estrelas. Espero que gostem. Para fazer uma torta de maçã, precisamos de algumas coisas, da farinha até o calor do fogo. Alguns ingredientes básicos, como açúcar e água, são feitos de moléculas. Já as moléculas são feitas de átomos, como todos os elementos, por exemplo, carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Tirando o hidrogênio, todos se formam nas estrelas. Hidrogênio foi criado no Big Bang, a explosão que deu início ao cosmos. Um típico átomo tem do lado de fora uma espécie de nuvens de elétrons. Elétrons são eletricamente carregados. Essa carga é considerada negativa. Eles determinam propriedades químicas do átomo, como o brilho do ouro, a sensação de frieza do ferro e etc. Ainda mais fundo está o núcleo, composto por prótons carregados positivamente e de nêutrons eletricamente neutros. Os átomos são tão pequenos que, se juntar 100 milhões deles, teriam o tamanho da ponta do seu dedo mindinho, e o núcleo é ainda 100 mil vezes menor. A parte da massa de um átomo está no núcleo. Quando consideramos a ideia de cortar uma torta de maçã até chegar a um único átomo, estamos diante de algo que é infinito. Esses infinitos representam uma regressão que se prolonga não apenas para muito longe, mas para sempre. Átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Será que podemos cortar um próton? Será que alguma vez chegaremos à compreensão definitiva da natureza da matéria? A transmutação dos elementos químicos foi perseguida em laboratórios medievais, numa busca chamada alquimia. Muitos alquimistas acreditavam que toda a matéria era uma mistura de 4 substâncias elementares: água, ar, terra e fogo. Alterando as proporções terra e fogo, digamos que eles eram capazes de transformar cobre em ouro. Esse campo estava cheio de fraudes, mas houveram alquimistas muito mais sérios, como Isaac Newton. O dinheiro não foi todo desperdiçado. Novos elementos químicos foram descobertos. A origem da química moderna pode ser rastreada a partir desses experimentos. Do ponto de vista químico, existem 92 tipos diferentes de átomos que ocorrem na natureza. São chamados de elementos químicos. E até pouco tempo atrás, constituíam tudo o que havia em nosso planeta, embora na maioria das vezes combinados em moléculas. Desde os tempos dos alquimistas, cada vez mais elementos tendem a ser descobertos, e os mais recentes tendem a ser os mais raros. Em geral, quanto mais familiar é um elemento, mais abundante ele é. O fato de os átomos serem compostos por 3 tipos de partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons, é uma das descobertas mais ou menos recentes. Os nêutrons só foram descobertos em 1932. Os nêutrons, como seu próprio nome sugere, não têm carga elétrica. Os prótons, carga elétrica positiva, e os elétrons, carga elétrica negativa. A química é simplesmente números, ideia no qual Pitágoras teria gostado. Se você for um átomo com 1 próton, você é hidrogênio, com 2, hélio, 3, lítio, 4, berílio, e assim por diante, até chegar no urânio. Mas elétrons repelem elétrons, prótons repelem prótons. Então, como o núcleo se mantém unido? Por que não desmorona instantaneamente? Porque existe uma força na natureza chamada força nuclear de curto alcance, que é como se fosse um conjunto de ganchos que só prendem quando os prótons e nêutrons estão muito próximos uns dos outros, que supera a repulsão elétrica entre os planetas. Mas, de onde vêm os elementos que ocorrem naturalmente? Poderíamos considerar uma criação separada para cada espécie de átomo? Mas todo o universo, quase todo ele, em toda a parte, é 99% hélio e hidrogênio, os 2 elementos mais abundantes. Os demais elementos teriam evoluído a partir do hidrogênio e do hélio. Para equilibrar a repulsão elétrica, segmentos de matéria nuclear teriam de estar muito próximos uns dos outros, de forma que as forças nucleares de curto alcance se enganchassem. Isso só pode acontecer em temperaturas muito elevadas, nas quais as partículas se movimentam com tanta rapidez que as forças de repulsão não teriam tempo de agir. As estrelas e seus planetas companheiros surgem do colapso gravitacional de uma nuvem interestelar de gás e poeira. Quando olhamos para as estrelas à noite, tudo o que vemos brilha devido à fusão nuclear distante.
No ambiente, a matéria interestelar é comprimida pela onda de choque das supernovas, desencadeando a próxima geração de colapsos de nuvem e formação de estrelas. Estrelas como o Sol nascem em grupos em grandes complexas nuvens comprimidas como a nebulosa de Órion, mas suas entranhas são iluminadas pelo brilho das estrelas recém-nascidas. As estrelas, então, deixam suas câmeras de infância para buscar seu destino na Via Láctea. A juventude estelar, cercada por feixes de nebulosas brilhantes, o remanescente ainda gravitacional ligado ao seu gás amniótico, tal como acontece com as famílias humanas. As estrelas se afastam de casa quando amadurecem e as irmãs raramente se veem, mas não sabemos quais são essas estrelas. Mas neutrinos não são fótons. Neutrinos, como prótons, elétrons e nêutrons, têm momento angular intrínseco, enquanto os fótons não têm. A matéria é transparente para os neutrinos, que viajam quase sem esforço pela Terra e pelo Sol. Não podemos pegar uma certa quantidade de neutrinos enquanto eles passam pela Terra, mas para um grande número de neutrinos, uma pequena fração irá interagir com a matéria e ser detectável nas condições certas. Neutrinos podem, em casos raros, converter átomos de cloro com o mesmo número total de prótons e neutrinos em átomos de argônio. Conclui-se que quando mais argônio encontrado, mais neutrinos são convertidos. Esses experimentos implicam que o Sol é menos iluminado do que os cálculos previstos pelos neutrinos. Mas a astronomia dos neutrinos é muito nova. À medida que a sensibilidade do telescópio de neutrinos aumenta, será possível demonstrar a fusão nuclear no interior profundo das estrelas. Em 5 ou 6 bilhões de anos, quando todo o hidrogênio em seu núcleo tiver reagido para formar o hélio, a zona de fusão do hidrogênio se moverá lentamente para formar como uma cápsula de reação termonuclear em expansão até que as temperaturas atinjam algo abaixo de 10 milhões de graus Celsius. As cinzas estelares do Sol só podem ser reutilizadas como combustível até certo ponto. Alguns elementos mais raros são gerados na própria explosão da supernova. Teve na Terra uma relativa abundância de ouro e urânio só porque houve uma explosão de supernova ocorrendo antes da formação do sistema solar. A origem e a evolução da vida estão conectados com a origem e a evolução das estrelas. A própria matéria de que somos compostos, os átomos que fazem a nossa vida possível, foram gerados há muito tempo atrás, muito longe daqui. Somos feitos de material de estrela. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes e o ferro em nosso sangue foram feitos no interior de estrelas em colapso. Todos os elementos da Terra, exceto o hidrogênio e algum hélio, foram cozinhados em uma espécie de alquimia estelar bilhões de anos atrás para formar estrelas, algumas das quais são hoje discretas anãs brancas do outro lado da Via Láctea. Quando o Sol se ligou, sua radiação ultravioleta penetrou a atmosfera da Terra e essa fonte de energia desencadeou o surgimento das complexas moléculas orgânicas que levaram à origem da vida. O Sol é uma estrela de segunda ou terceira geração, ou seja, uma estrela explodiu e a matéria dessa explosão gerou o Sol. A existência de certa variedade de átomos pesados na Terra sugere que houve uma explosão de uma supernova próxima antes da formação do sistema solar. No dia 4 de julho de 1054, astrônomos chineses registraram o que chamaram de estrela hóspede, na constelação de Touro, uma estrela mais brilhante do que qualquer outra no céu. Essa estrela era notável a 5.000 anos-luz de distância e hoje é chamada de supernova do Caranguejo. A nebulosa do Caranguejo é o que resta de uma estrela imensa que explodiu. A explosão foi avistada na Terra a olho nu durante 3 meses, visível com facilidade à luz do dia e sua claridade à noite era suficiente para iluminar a leitura. Uma supernova ocorre em uma determinada galáxia, em média, uma vez a cada século. Durante o tempo de vida de uma galáxia típica, que é de cerca de 10 bilhões de anos, 100 milhões de estrelas terão explodido. A Grande Nuvem de Magalhães, assim chamada porque o primeiro habitante do hemisfério norte a notá-lo foi Fernando de Magalhães, é uma pequena galáxia satélite da Via Láctea, localizada a 180.000 anos-luz de distância. O destino do sistema solar, quando o Sol se derreter e tornar uma gigante vermelha, é bastante sombrio, mas pelo menos os planetas não serão derretidos ou fritados por uma supernova em erupção. Essa é uma cena reservada a planetas que são próximos a estrelas com mais
massa do que o Sol. Como estrelas com temperaturas e pressões mais elevadas consomem mais rápido o seu estoque de combustível nuclear, seu tempo de vida é muito mais curto do que o do Sol. Uma estrela como o Sol terminará seus dias como uma gigante vermelha e depois como uma anã branca. Uma estrela em colapso com 2 vezes a massa do Sol se tornará uma supernova e depois uma estrela de nêutrons. Uma supernova pode ser mais luminosa do que a radiação combinada de todas as outras estrelas da galáxia na qual está contida. A impressionante explosão de supernova ejeta no espaço a maior parte da matéria da estrela percussora. Fica restando um núcleo de nêutrons quentes mantido unido por forças nucleares. Quando o núcleo de uma gigante vermelha massiva colapsa para formar essa estrela de nêutrons, ela gira mais rápido. A estrela de nêutrons no centro da nebulosa do Caranguejo é um imenso núcleo de átomos com um tamanho aproximado de Manhattan, girando 30 vezes por segundo. Os elétrons no campo magnético em rotação emitem feixes de luz de radiação, não só em frequência de rádio, mas também como luz visível. Se ocorrer de a Terra se encontrar no feixe emitido por esse farol cósmico, nós o veremos lampejar a cada rotação. E é por isso que o chamamos de pulsar. Piscando como se fossem metrônomos cósmicos, os pulsares são mais precisos que os mais precisos relógios comuns. Uma colher de chá de matéria de uma estrela de nêutrons pesa mesmo que uma montanha comum, tanto que se você tivesse um pedaço dela e deixasse cair, o que seria muito fácil, ela poderia passar sem esforço pela Terra, cavando um buraco enquanto atravessava de cabo a rabo o planeta e surgisse do outro lado. Se o fragmento de matéria de uma estrela de nêutrons caísse em uma região comum do espaço sobre a Terra que está girando por baixo, ele mergulharia repetidas vezes atrás dela em rotação, permitindo centenas de milhares de buracos antes que o atrito com o interior do nosso planeta acabasse detendo o movimento. Antes de ele finalmente parar no centro da Terra, o interior dessa teria por um breve tempo o aspecto de um queijo suíço, até que o fluxo subterrâneo de rocha e metal curasse suas feridas. Suponha que tenhamos uma máquina mágica de gravitação. Primeiro, a máquina é regulada para 1G e tudo se comporta como esperamos que se comporte. O feixe de luz de uma lanterna viaja em perfeita linha reta até onde conseguimos vê-lo, tanto a alguns G quanto a 0G. À medida que diminuímos a gravidade, as coisas pesam menos. E perto de 0G, o menor movimento faz com que nossos amigos flutuem e se choquem no ar. Quando a gravidade chega perto de 1 bilhão de G, o facho de luz que até agora seguia reto para o céu começa a se curvar. Submetida a acelerações gravitacionais muito fortes, a luz é puxada de volta para o Sol. Quando a gravidade é forte o suficiente, nada nem a luz pode escapar, e isso é chamado de buraco negro. Negro porque nenhuma luz escapa dele. Mesmo um buraco negro sendo invisível do lado de fora, sua presença gravitacional pode ser palpável, de modo que se algo passar por perto, pode ser arrastado para dentro de um sem volta. Buracos negros foram imaginados pela primeira vez pelo astrônomo inglês John Michell em 1783, mas a ideia era tão estranha que, de modo geral, foi ignorada até pouco tempo atrás. Até que se descobriu um fato evidência de existência de buracos negros. A atmosfera da Terra é opaca para raio-x. Para determinar se objetos astronômicos emitem luz com esses comprimentos de ondas curtos, um telescópio de raio-x tem que ser posicionado em grande altitude. Em 1971, foi descoberta uma fonte brilhante e cintilante de raio-x do tamanho de um asteroide, visível a distâncias interestelares na constelação do Cisne, cintilando 1000 vezes por segundo. Qualquer que seja o motivo para a cintilação, a informação de quando ligar e desligar não pode cruzar essa fonte com mais velocidade do que a da luz, 300.000 km por segundo. Ela está no exato lugar em que se encontra uma estrela supergigante azul e quente, que na luz visível se revela como tendo próximo a ela uma companheira massiva, mas invisível, que gravitacionalmente puxa primeiro numa direção, depois em outra. A supergigante seria uma improvável fonte de raio-x, e é tentador identificar a companheira inferida na luz visível com a fonte detectada na luz de raio-x.
Porém, um objeto invisível que pesa 10 vezes mais do que o Sol e que colapsou para um volume de tamanho de um asteroide só pode ser um buraco negro. O que aconteceria se você caísse dentro dele? Visto de fora, você levaria um tempo infinito para cair, porque os relógios parariam de funcionar. Mas de seu ponto de vista, todos os relógios estariam funcionando normalmente, e se de algum modo conseguisse sobreviver, e se o buraco negro estivesse girando, é possível que você surgisse em outra parte do espaço-tempo. A existência desses buracos velhos, ou de minhocas no espaço, parecido com os de uma maçã, foi seriamente sugerida, conquanto não se tenha provado de modo algum que eles de fato existem. A galáxia é um continente inexplorado.